Olá, boa tarde, bom dia. Meu nome é Chayenne, eu sou gerente do Como Se Faz Coworking, também sou sócia daqui e eu vou falar um pouquinho sobre como ter um planejamento perfeito. Hoje a gente está no Coworking, que é uma empresa que ajuda outras empresas a alavancar os seus negócios. Eu sou Pedro Alexandre, sou CEO da Cacto, com assessoria de marketing digital, e vou falar a melhor forma de tomar decisões. O processo de tomada de decisão não é uma coisa simples. A gente geralmente traça um objetivo e tenta alcançar esse objetivo. No meio do caminho podem surgir novas situações na qual você repense se você quer realmente chegar naquele objetivo. E a tomada de decisão é um ponto crucial que faz toda a diferença nessa parte. Nesse ponto você vai precisar se mostrar forte, você vai precisar fazer coisas que você não queria, cumprir novas metas que vão surgir na frente, mas você tem que saber o ponto final, que é onde você quer chegar. E é aí que você vai fazer toda a diferença. Porque uma pergunta que eu gosto de me fazer sempre, antes de traçar um objetivo e começar as metas até alcançar, é o quão longe eu estou disposto a ir para chegar nesse objetivo. Existem alguns lados negativos nas tomadas de decisões e são eles o medo, a insegurança, a dúvida e o receio. E às vezes a gente realmente se pergunta onde queremos chegar e o lado positivo, onde está o lado positivo? Porque o lado negativo ele vem bem mais rápido do que o positivo, certo? E aí a gente lembra dos nossos objetivos, nossas metas e no final quando alcançamos, quando chegamos no inalcançável, nos perguntamos, valeu a pena todo o nosso esforço, todas as nossas tomadas de decisões, valeu a pena chegar nesse ponto? Tudo que eu passei, no final quando chegamos no inalcançável, nós sentimos um alívio. E nesse ponto nós paramos e pensamos, valeu a pena ter nos esforçado tanto, ou ter abrido mão de tantas coisas, e ter realmente focado nesse objetivo. E tem uma frase interessante que diz que quando não sabemos para onde a gente vai, qualquer caminho serve. E quais são os seus objetivos? O que você tem que fazer para realizar suas metas? Uma vez que a gente já tem o nosso plano, o nosso objetivo concreto, se a gente já sabe onde a gente vai chegar, é importante que a gente saiba os passos para a gente fazer com que esse objetivo seja concluído. Afinal, nós vivemos e nós fazemos objetivos porque nós queremos chegar até eles. E para isso é preciso ter um plano perfeito. E esse plano perfeito precisa ser feito de modo que tenham passos até o fim da execução do nosso objetivo. Eu vou passar para vocês algumas ferramentas de como a gente pode fazer esse plano dar certo e concluir os nossos objetivos. Um bom planejamento, para você concluir um objetivo, você precisa planejar os seus passos. São como os degraus de uma escada. Você vai subindo os degraus para que você chegue no objetivo final, que é o plano que você tem. Então, para como você vai articular para esses degraus serem concluídos, isso que vai ajudar você a chegar no seu objetivo de forma mais tranquila e mais coesa, para que no futuro você não tenha problemas de ter que retroceder nessa escada. Por isso você tem que planejar os seus degraus. Uma forma de você fazer isso é planejando o seu dia a dia para concluir os objetivos de sua empresa.
Sua empresa depende de você. O seu objetivo precisa de você para ser concluído. Então, você precisa, durante o seu dia, se planejar para que aquele objetivo final seja concluído. E eu anotei algumas ferramentas, tanto do modo digital como do modo manual. Porque nem todo mundo gosta de mexer no celular, nem de estar no computador. Então, eu pensei nas duas formas. Quem gosta de fazer a coisa mais manual, na agenda, anotações. Eu não gosto muito de anotação, porque eu acho que eu vou esquecer de ler. Mas se eu tiver no meu celular, o meu celular vai chamar por mim, literalmente, apitando. Então, o meu planejamento vai ficar sempre na minha mão, mesmo que eu esteja no momento que eu esteja descontraído. Porque o meu celular vai estar comigo, então ele vai me lembrar daquilo que eu preciso fazer. A primeira ferramenta que eu gostaria assim, de falar sobre para planejamento é o Trello. O Trello, ele funciona numa linha de produção escalonável em cascata. Como assim? Você vai ter o objetivo final e vocês vão ter pilhas de processos. Os processos vão ser cartões e você vai andando com o seu cartão à medida que o processo vai acontecendo. Esse processo, todos, é um estilo cascata e um processo depende do outro para acontecer. Então, você começa da ideia inicial e vai até o finalizado. Se seu objetivo diário é, por exemplo, vamos tirar da situação empresarial e vamos colocar na situação doméstica. Se o seu objetivo é, por exemplo, dobrar a pilha de roupas, você vai criar um cartão, vai colocar dobrar a pilha de roupas, depois vai colocar em andamento, pronto, separado, finalizado. À medida que você vai fazendo, cumprindo essas etapas, você vai movendo o cartão da esquerda para a direita. Como isso vai te auxiliar? Isso vai te auxiliar a monitorar os passos dos processos que você está conduzindo até o objetivo final. Dentro do contexto empresarial, essas pilhas a gente vai precisar ir e voltar. É importante você, como eu falei, lembrar dos degraus de objetivos para que você consiga só conduzir as pilhas de processo de acordo com o que você quer fazer. Dentro do seu dia a dia, dentro da sua área de atuação, numa empresa, por exemplo, de software. Então, uma pessoa vai ter a ideia, outra vai codificar essa ideia, outra vai testar essa ideia, outra vai fazer o programa executável para, assim, depois entregar ao cliente. E essas partes vão indo e voltando de acordo com a produção do produto final. Outra coisa que ajuda muito dentro da produção e do planejamento diário é uma agenda. Eu coloquei das duas formas, tanto a manual, que você pode passar pela manhã ou num dia específico, no domingo, na segunda, passar o dia separando cada horário para colocar escrevendo de manhã, de tarde, o que é que você vai fazer no seu dia a dia e planejar exatamente quais são os seus objetivos diários. Mas aqui está uma agenda que é gratuita e tem muito recurso que é a agenda do Google. Nela você consegue criar seus eventos, fazer lista de tarefas, agendar, convidar pessoas para reuniões, consegue também colocar colaboradores para que você possa alinhar agendas dentro do seu grupo de trabalho, de forma que sua equipe vai conseguir se organizar melhor durante o dia a dia. Você também pode organizar a agenda Google em diferentes setores. Por exemplo, aqui tem contatos, tarefas, o nome Pedro Alexandre, mas eu posso adicionar outras agendas para que eu possa ramificar o meu planejamento. Por exemplo, dentro do nosso dia a gente não vai só trabalhar, a gente vai precisar resolver alguma coisa de casa, ir no médico, ter uma consulta, encontrar um parente, e essas agendas vão ocorrer no mesmo dia, mas são áreas diferentes. A gente pode separar para que a gente priorize de acordo com a nossa necessidade. Se a nossa prioridade da semana, por exemplo, tratar da saúde, então eu vou olhar dentro de uma semana como é que está colocado essa prioridade para que no final eu consiga cumprir de acordo com o que eu planejei. Essa ferramenta é totalmente gratuita, só precisa de ter o e-mail do Google para utilizar e eu acho muito simplificada, porque você consegue usar tanto no computador, como no celular, como no tablet, em qualquer sistema operacional.
sem modificar muito, de forma simples, e ela foi pensada para uma pessoa que não é tão familiarizada com tecnologia ser ajustada. Já numa agenda de papel, eu consigo fazer isso utilizando post-its ou canetas diferentes, só que vai exigir um pouquinho mais de trabalho, um pouquinho mais de esforço e um pouquinho mais de organização, porque você não vai ter como sincronizar todas as atividades de uma vez, você vai precisar de algumas agendas específicas para você colocar o seu dia a dia, e você pode mesclar, que é o mais ideal. Você, por exemplo, de papel, para você fazer anotações diárias das coisas que vão saindo do controle, porque um bom planejamento não é um planejamento que não é inflexível. Um bom planejamento é um planejamento que cobre os riscos que você pode ter no dia a dia, de modo que, no final, não é como foi feito, mas sim se foi feito. Não adianta você pensar em fazer um processo perfeito que nunca vai ser atingido. Afinal, a perfeição é uma escala quase que inalcançável dentro dos processos. O que você precisa fazer é um planejamento que cumpra o objetivo e faça com que ele seja atingível. Por isso que a gente fala de degraus numa escada, a gente não fala de um voo, a gente fala de degraus porque degraus são escaláveis, você pode subir. Um planejamento bom é um planejamento que pode ser cumprido dentro do prazo planejado. Espero que tenha sido muito proveitoso, que você com esses vídeos consiga atingir os seus objetivos e planejar-se da melhor forma possível. Aqui embaixo eu vou deixar os contatos para você entrar tanto com a Cactus Assessoria de Marketing, como se faz para tirar suas dúvidas. Aproveita, se inscreve no canal, deixa o seu like e um comentário.